Uou! Salve Santa Catarina, muito boa tarde. O Clube da Bola tá na área para todo o estado, na tela da NDTV Record e também para todo esse mundão redondo no ndplay.com.br. Já eu explico mais. Campeonato Catarinense tá quente, hein? Tem o primeiro jogo da final, tem quadrangular do rebaixamento, do descenso ou quadrangular da morte, você pode chamar do jeito que preferir. Tem Taça Acesc. Esses são os assuntos principais de hoje. Mas vamos falar também do Paulistão, Campeonato Brasileiro, tem futsal e, claro, a participação mais do que especial da galera de casa. Nosso número do WhatsApp vai aparecer na tela aqui, ó, feito magia, 48 99191 4706. Vou repetir para dar tempo aí, se você não tem anotadinho, não tem arquivado, você pode tirar uma foto. 48 é o antigo DDD, né? Agora é o código de área, 99191 4706. Pode mandar uma mensagem pra gente, um comentário, uma reflexão sobre fevereiro que está terminando, um palpite de um placar aí do final de semana, uma foto legal que você tem aí no celular, na galeria, dá uma navegada, pega aquela foto legal. Não precisa ser muito recente não, mancha, esse ano não fui pro estádio esse ano ainda. Pega uma do ano passado, manda, que a gente vai mostrar já na tela do Clube da Bola. Deixa eu fazer o seguinte, apresentar o nosso time, convocar o nosso time para o primeiro tempo do programa, direto do oeste do estado. Ele que tem nome, sobrenome, apelido e alcunha, Sérgio Badalati, o Bad, o Badagol, tá? É um olho no Campeonato Catarinense, outro olho na Série A, andou ocupado nesse verão o homem. Muito boa tarde, Badá, legal demais ter aqui nesse sábado. Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, meu querido, para todos que estão nos acompanhando aí no Clube da Bola, e vamos falar mais uma decisão do Campeonato Catarinense, uma final inédita, Barra contra Chapecoense, depois Chapecoense contra Barra, o Verdão buscando mais um título estadual, dois clubes que fizeram por merecer estar nessa decisão. Até acho que a responsabilidade maior, a obrigação maior é da Chapecoense, é um clube de Série A com o investimento que tem, muito superior ao Barra, mas é um time que precisa ser respeitado. Aliás, Chapecoense e Barra jogaram 6 vezes até aqui na curta história de confrontos. Chapecoense venceu o primeiro jogo e depois não venceu mais. São 5 jogos que não vence o Barra. Então tem que se atentar para todos esses detalhes. O Barra eliminou a Chapecoense em 2023 do Campeonato Catarinense nas quartas de final. Então tem que levar em consideração todos esses detalhes que podem fazer a diferença, embora, na minha opinião, a superioridade, o favoritismo e a responsabilidade sejam maior para a Chapecoense. Legal, o Badá fica com a gente pra gente falar bastante aí do Campeonato Catarinense, desse desmembramento da competição, né? Esse ano com um formato diferente, além daquele caminho que leva ao título, né? O Badá já destacou, entre Chapecoense e Barra disputando a taça aí de 2026. Tem também a Taça Acesc, que vale uma vaga na Copa do Brasil. E Copa do Brasil, a galera já sabe, tem um dinheirinho no bolso e tem, o quadrangular do descenso. O Renato Semensati tá disputando uma vaga na Copa do Brasil. Criciúma tá na Taça Acesc e enfrenta aí o Brusque. Jogaço, hein, Renato? Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Nós tivemos na fase de classificação um bom jogo, né, no Heriberto Wilson, 3-3. O Criciúma teve na frente, o Brusque virou, o Criciúma buscou. Foi um jogo muito interessante, muito legal de se ver. Era a última rodada, os dois times que estavam classificados, era um outro cenário, né? Agora é jogo único e você tem quem perder fica pelo caminho, se empatar vai para pênalti direto. É a chance, né? É a chance para quem não conseguiu ter competência para estar na final do campeonato, para conquistar uma vaga na Copa do Brasil. Para que se tenha uma ideia, essa vaga na Copa do Brasil, tanto de falta que ela faz esse ano para os cofres do Criciúma. O ano passado o Criciúma na Copa do Brasil ganhou 5 milhões de reais. Ontem, quarta-feira, teve reunião do Conselho Deliberativo, foram apresentadas as contas, não oficialmente ainda, da temporada 25. O Criciúma começou a temporada com um déficit na casa de 4 milhões de reais. Então, a participação na Copa do Brasil traria isso. Não teve competência o ano passado para terminar entre os 4 melhores, ficou fora. Agora está tendo a chance, a Copa Acesc, que eu chamo de Taça Consolação, é a chance do Criciúma, ganhando hoje do Brusque, passando pelo Brusque, fazer provavelmente a final com o Avaí, e voltar à Copa do Brasil, que é um campeonato que o Criciúma tem muita identificação, o torcedor gosta, o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil em 91, e é uma competição que traz muito dinheiro para o clube. Lembrando que
Se a Chapecoense permanecer na Série A para 2027, abre a vaga, aí ou campeão, ou vice-campeão, provavelmente campeão estadual, abre a vaga para o quarto colocado. Então, estar na final da Copa Sesc, independentemente de ganhar ou perder, se ganhar você garante a vaga, mas se perder e a Chapecoense permanecer, o quarto colocado do Campeonato Catarinense, o vice-campeão da Copa Sesc, ele também entra na Copa do Brasil. Legal a informação, Renato. Não sabia disso, mas legal demais. Sempre descobrindo esse novo formato, né? A gente vai descobrindo, pegando os detalhes dessa nova formatação do Campeonato Catarinense. Daqui a pouquinho tem Drica Evarini, tem Maria Macedo, tem Rafael Niero, tem futsal, tem muita coisa legal. Tem Emerson Luiz, direto de Blumenau, e agora apresento ele que está sempre ligado no Avaí, no Figueira. E homenageando o grande, o gigante Miguel Livramento. Ele veio também com aquela do jacarezinho, Miguel usava muito. Só que não é no coração, hein? São dois, hein? Esse boot aí, como diz a cruzada mais jovem, nem tão jovem, né? Esse boot aí tá massa, hein? Gostei, hein? Não sei se depois o Valdir consegue dar um close, aquele close. Gostei demais, muito boa tarde, Cláudio Caticarte. É isso, né? Um olho no Avaí, tem essa disputa com a Cambura, e um olho no Figueira que, ó, respirou na noite de ontem. Essa é a palavra correta. Boa tarde, Marcelo Mancha. Boa tarde, Renato Semensati. Badá também, Emerson Luiz e todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola. Figueirense tem um fio de esperança, ainda é muito difícil, né? Vai ter que aguardar pela possível vitória do Joinville, mas existe um mundo aí, pelo menos fez o que se esperava, que é chegar vivo na última rodada. A situação é muito difícil e improvável. Já o Avaí joga hoje contra a equipe do Camboriú, é favorita, mas não pode repetir os erros das quartas de final, onde foi eliminado pelo próprio Camboriú. Tá certo, daqui a pouco a gente mostra, antes do intervalo, vamos ver o jacaré de Cláudio, os jacarés de Cláudio Caticarte. Agora sim, direto de Blumenau, Emerson Luiz, ele, cara, é um dos caras que mais acompanha futebol no jornalismo abaixo do meridiano de Greenwich, ou do lado do meridiano de Greenwich, é um que mais acompanha no mundo. Essa semana ele acompanhou o cinquentão do Acreano, Dente de Leite da Paraíba, Campeonato Catarinense, Flamengo e Lanús e Flamengo. Acompanhou demais, está acompanhando tudo e, claro, o futebol da quinta tentativa, que ele até participa, além de acompanhar, participa com a gente, Emerson Luiz, direto de Blumenau, a terra da Oktoberfest. Tudo bem, Mancha? Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Um abração, que eu acompanhei em loco mesmo, foi no último domingo, Mancha, foi uma patota de veteranos aqui em Blumenau, só joga acima de 50 anos. E como eu também já passei de 50, eu bati uma bolinha, foi muito legal. E tem gente lá de 60 anos, de 70, de 74, jogando bola domingo de manhã. Eles começam 8 horas e seguem depois até com um churrasquinho, depois todo mundo vai para casa, almoça com as famílias. Mas isso é uma terapia, faz muito bem, só aproveitando esse teu gancho. E a gente aqui, é claro, de olho nesse quadrangular da morte, Mancha, porque nos interessa já projetando 2027. A segundona catarinense, com os dois representantes aqui da cidade, Metropolitana e Blumenau, Beck e Metrô, vai ser disputada a partir do dia 25 de abril. A tabela deve sair já na semana que vem. 10 times vão lutar por uma única vaga. E com o rebaixamento de 3 grandes aí, a gente vai ter em 2027 uma segundona, com certeza, que vai pegar fogo, viu, Mancha? Legal, Emerson, e até fica aqui já a solicitação, quando tiver mais uma partida dessa, da galera pegar uns takes lá, ver se alguém consegue pegar algumas imagens pra gente mostrar aqui no Clube da Bola, essa galera da patota aí de Blumenau, hein? A gente fez, inclusive, tem takes aqui. Se a gente puder enviar ainda hoje, vai ser bem legal, vai ser bem bacana, quem sabe, hein? Tem ali uns 30, 40 segundinhos, mas eu só digo uma coisa, que diferença faz jogar numa grama natural? Eu jogo em grama sintética na patota quinta-feira, mas nada como uma grama natural. É outro tapa na bola, é mais cadenciado, é tudo diferente, é bem melhor. Legal demais. O Emerson fica com a gente pra gente falar muito sobre o Campeonato Catarinense. Ó, chegou ao fim ontem a penúltima rodada do quadrangular da morte do Campeonato Catarinense. Figueirense, Carlos Renault, Marcílio Dias, Figueirense, Carlos Renault e Marcílio Dias seguem vivo na luta pela permanência. Vão acompanhar os gols aí de ontem e também da semana. Em Joinville, o Figueirense surpreendeu. Kaique chutou rasteiro e com veneno e a bola entrou.
No bate-rebate, Arthur Henrique aproveitou e fez o segundo do Furacão. E Kaique dessa vez usou a cabeça para fazer mais um. Fim de papo na arena, Jack 0, Figueirense 3. Em Brusque, o Carlos Renault largou na frente do Marcílio Dias. Matheus Campos arriscou. A bola sobrou para Cássio abrir o placar. Herveson ampliou para o vovô. O Marinheiro descontou na segunda etapa com Kaique Maciel. Carlos Renault 2, Marcílio Dias 1. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em como ficou a tabela do quadrangular da morte, com os resultados da rodada, pode colocar na tela. Marcílio Dias chegou aos 10 pontos. Carlos Renault, com a vitória diante do Marinheiro, chegou a 10 pontos. Figueirense tem 7 e o Joinville já disse adeus, já está pensando na segundona do ano que vem. Explica pra gente, Cláudio, a matemática. Figueirense poderia chegar a 10 pontos, ele enfrenta o Carlos Renault na última rodada, é isso? Exatamente. Figueirense, aliás, os 2 jogos, a federação, o Carlos Crispim já confirmou, né? Os 2 jogos são sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 8 horas da noite, né? O Figueirense tem 7 pontos, ele tinha um saldo de -2 e a equipe do Marcílio Dias, o saldo de 3 positivos. Com esses 3-0 que o Figueirense aplicou no Joinville ontem, o Figueirense passou para ter um saldo positivo de 1. A diferença do saldo para o Marcílio Dias são 2 gols. Então, para a matemática do Figueirense, o Figueirense precisaria vencer a equipe do Carlos Renault por 2-0 e o Joinville vencendo o Marcílio Dias por 1-0. O Figueirense conseguiria ter o mesmo número de vitórias, mesmo número de jogos, mas o critério depois é o saldo de gols, o Figueirense permaneceria. O problema é a questão do desempenho do Joinville, né? Uma equipe que vem se mostrando, a gente já falou aqui no Clube da Bola em outros sábados, descompromissada com a própria competição, já jogando rebaixado e agora literalmente, porque antes não estava ainda, né? E agora já está matematicamente rebaixado. O jogo de ontem foi muito fraco tecnicamente, o início do jogo parecia um amistoso, nenhuma das equipes se agredindo, né? E o gol do Kaique Moreno é como se alguém colocasse o dedo na tomada e aí o Figueirense acordou, viu que era possível ainda se manter vivo e teve outras oportunidades, poderia ter sido mais do que 3-0. A vitória no final até foi justa, né? Ampliou com o Arthur Henrique, vocês estão vendo o gol aí na tela, com o próprio Kaique Moreno, fez 2 gols, né? Ano passado ele fez 1 só e agora já tem 4, é o artilheiro do Figueirense na temporada, estamos, lógico, no segundo mês do ano. Então, Mancha, a situação é a seguinte, o Jack não teria, né, desempenho suficiente para poder vencer o Marcílio Dias. Mas o futebol vai estar o Marcílio Dias pressionado, provavelmente com o estádio cheio e talvez o incremento financeiro da mala branca, aí, como se fala no futebol, né, nessa gíria, é que pode fazer com que surja uma vontade extra para o Joinville, porque naturalmente a gente não consegue ter agenda positiva de manutenção, o torcedor sabe disso, não dá para iludir. Uma situação com um termômetro normal do que está agora, Marcílio Dias está com a faca e o queijo na mão para permanecer. Cláudio, eu já falei aqui, eu leio comentários, eu tenho os grupos de amigos, né, de futebol, então quando tá rolando o jogo, a galera tá postando alguma coisa, acaba o jogo, o pessoal vai ali dar uma opinião, pegar no pé de alguém. E ontem uma pergunta que surgiu no grupinho foi o seguinte, por que o Figueirense não jogou assim desde o início? Ah, pois é, primeiro que o Zanardi, ele chegou no início da competição, é importante dizer, né, não herdou um bom trabalho do Vaguinho Dias. E até que ele implementasse a sua ideia e esticou demais os treinamentos, por exemplo, machucou Rainan, machucou Silvinho e agora, né, perdeu mais um jogador importante para a competição, que é o Dudu, mas se ele até conseguir encaixar pelo menos as ideias, aí já era tarde demais. E é tarde demais. Se o sobrenatural de Almeida, de Nelson Rodrigues, não entrar ou essa mala branca, vai ainda continuar sendo tarde demais. Deixa eu falar com o Renato. O Renato começou muito cedo no futebol. Quando ele era criança, ele pegou o Nardella jogando. Então a pergunta, o torcedor do Jack não vai ficar bravo comigo, porque a palavra é pesada, mas a pergunta é válida agora, né? Quero mandar um abraço pro Kelson Marcelo, lá de Joinville, torcedor do Jack, acompanha o Jack quando pode, viaja por Santa Catarina para acompanhar o Joinville. Tá triste, claro. Foi uma decepção o Joinville, mais uma vez, Renato, nos últimos anos o Joinville não tem conseguido mostrar aquele futebol que deixou o Jack conhecido até nacionalmente. Olha, Marcelo, decepção sim, mas o Joinville está flertando com o rebaixamento, não é desse campeonato, né? O ano passado, em que pese depois classificou em 8º,
e acabou eliminando o Criciúma em pleno Heriberto Wilson. O Joinville se classificou na última rodada porque teve aquele lance polêmico daquele gol anulado pelo Braulio, que não foi anulado, depois foi anulado. A gesticulação dele foi controversa, foi parar no tribunal e depois o Barra desistiu. Então o Joinville já vem flertando com a segunda divisão. O problema é que o Joinville, ele passa por uma recuperação judicial e ele tem que fazer um depósito mensal de R$100 mil. Você fala, bom, R$100 mil é tranquilo, né? Para os valores do futebol hoje, não é um valor considerado alto, longe disso. Mas o Joinville vai ter a segunda divisão, que é extremamente deficitária, e vai ter só a Copa Santa Catarina. Se o Joinville não subir da D para C, o ano que vem o calendário vai estar terrível. E como é que o Joinville vai honrar esses pagamentos mensais de R$100 mil? Presidente licenciado. Então, é um cenário extremamente complicado para o Joinville, que é a maior cidade do estado e já teve, como você falou, na época do Nardella principalmente, mas na história recente também, até quando era presidido pelo Nereu Martinelli, né? O Joinville teve um título garfado no tribunal lá, do André Krobel, né? O lateral. Então, até ali o Joinville brigava de igual para igual com os grandes do cenário catarinense. Mas esse golpe, essa queda para a segunda divisão, e da maneira que foi, né, Marcelo? O Joinville foi o pior na fase de classificação, fez um ponto só, o ponto contra o Criciúma, e agora é o pior da zona do rebaixamento, aí, do quadrangular da morte, né? Se escapassem 3, se fosse o contrário, né? Escapassem 3 e caísse só 1, o Joinville também não escaparia. Menos mal que passou na Copa do Brasil e entra essa grana da Copa do Brasil aí para dar um refresco pro clube, né? O Renato falou ali, eu até lembrei do negócio, deixa eu perguntar pro Badá, que é tipo um Sherlock Holmes do jornalismo esportivo. Teve aquela taça, né? Que era em formato de um prato, lembra alguma coisa assim? Não sei se o Badá vai lembrar, alguns anos. O França jogava tal, e foi roubada. Não acharam, nunca mais acharam, né, Badá? Nunca mais acharam isso aí. Já foi derretido, né? Já virou brinco. Não. Lembra disso? Não se tem notícia, né? Era uma tampa de pepino, né, cara? Era alusão à empresa que na época patrocinava o campeonato e criou-se memes em relação, mais respeito à empresa, né? Mas sumiu. Entra pro folclore do futebol. Entrou já, né? Faz parte do folclore do futebol catarinense. Mas eu tava pensando, olhando aí os lances dos jogos dessa última rodada aí. Cara, semana passada nós estava dando o Figueirense aqui como rebaixado. E nós estava dando como o Marcílio Luz já garantido na primeira divisão. E tu vê como muda as coisas, né? Agora o Marcílio Dias vai na pressão. Vai na pressão, vai ter que ganhar do Joinville. Que disposição será que vai ter o Joinville? Para o Joinville é melhor ter o Figueirense, e claro, ainda pode o Carlos Renault também. Tropeço do Marcílio Dias e vitória do Carlos Renault. Se o Marcílio Dias perdeu e o Carlos Renault empatar, o Carlos Renault escapa. Então os três ali brigando, né? Mas o Joinville, será que se fosse escolher, gostaria de ter o Figueirense o ano que vem na segunda divisão ou o Marcílio Dias? Né? E tem essa questão do Cláudio, falou aí também. Talvez o Figueirense não tenha recurso para mandar um agradinho lá pro Joinville, né? Mas daqui a pouco algum apaixonado torcedor do Figueirense pode ser que resolva investir, né, para que o Joinville dê uma força aí pro Figueira. Então tá tudo em aberto, mas o futebol é assim. Semana passada nós estava amaldiçoando a vida do Figueirense, que já estava para nós praticamente rebaixado, ganhou uma sobrevida ainda. Legal, eu já vou lá para Blumenau falar com o Emerson sobre o Carlos Renault e Marcílio Dias, mas antes eu queria que o Cláudio explicasse, quando a gente fala mala branca, não é nenhum tipo de suborno, não é isso? Não é ilegal você incentivar vitória, né? O ilegal é você incentivar derrota. Isso não pode, é punido, inclusive o clube pode ser excluído, né, das competições, enfim. Mas o incentivo para a vitória é plenamente possível. Seria um acréscimo no bicho. Exatamente. Aquele agradinho, como disse o Badá, e o Badá tem razão. E o Carlos Renault pode colocar 3 dos mais tradicionais na segunda divisão. Vamos lá para Blumenau, o outro jogo do quadrangular do rebaixamento, do descenso da morte. Foi Carlos Renault e Marcílio Dias. Foi quando começou a complicar tudo. O Badá falava do Marcílio, o Marcílio estava bem. De repente o Carlos Renault foi lá e aprontou, o vovô aprontou
2-1, Emerson. A gente brincou no início da competição que o Campeonato Catarinense sempre tem um grande que fica pelo caminho, sempre tem um pequeno, um time médio que surpreende, desses que não são os tão... O Carlos Renault é super tradicional pela duração, são mais de 100 anos, né? Mas, conta pra mim, aprontou, não aprontou? Botou um pouco de tempero nesse quadrangular? Botou, com certeza. É o vovô do futebol catarinense. Mas, Mancha, até aproveitando o gancho do Cláudio, antes desse quadrangular da morte, todo mundo pode pegar aí. Como você sempre fala, busca no arquivo aí, no ND Play, vai no YouTube, enfim, na programação da NDTV. Eu acho que todo mundo dava o Figueirense como o time que escaparia. É só pegar lá atrás no passado. Eu mesmo falei que esse ponto adicional seria o divisor de águas, poderia manter o Alvinegro na primeira divisão. Mas, enfim, tá tudo aberto, esse Carlos Renault, e enquanto vocês falavam, eu estava analisando aqui, o terceiro treinador do Carlos Renault, nada é por acaso. Marcílio também, troca de treinador. Figueirense, nem se fala. Joinville também, problemas fora de campo, o Jeque que já caiu, tudo, de alguma maneira, interfere. Aí você pega os 2 finalistas, os 4 times que estão nas semifinais da Taça Alesc. Ninguém treinou, ninguém mudou de treinador. Isso tem um impacto, enfim. É aquela questão da gente ter pressa, de ter paciência. Só ver o exemplo do Barra, aí, finalista do Campeonato Catarinense, com o Eduardo Souza. O cara que está fazendo um trabalho aí que levou o time para a Série D. E começou praticamente esse trabalho lá atrás, saiu, foi para o Ercílio, Marcílio, mas voltou já no ano passado para o Barra. E o Carlos Renault como terceiro treinador, mas está vivo também para escapar do rebaixamento. Mas eu não creio que no fim o Marcílio vai perder essa chance diante do seu torcedor pressionado. É verdade, mas no fim eu acho que o Marcílio escapa nesse atual cenário, viu, Mancha? Legal, falei do vovô, o Carlos Renault, né? Só para confirmar, 14 de setembro, a fundação, 14 de setembro de 1913. Por isso esse apelido, vovô do futebol catarinense. Tem mensagem chegando no 489-9191-4706. A produção já separou algumas. Vamos colocar na tela. Sei que o celular tá aí pertinho. Já manda uma mensagem pra gente. O Cristiano. Papai Cristiano Stonogar e as filhas Lívia e Nath torcendo pela Chape na Arena Condá. Família Pé Quente rumo ao título. Essa camisa que a Lívia tá usando, acho que é a Lívia ali que tá no meio. Rosa, eu acho muito bonita. Ficou muito legal essa camisa quando ela foi lançada. Eu gostei demais. Valeu, Cristiano! É isso aí, legal demais levar a família para curtir também o futebol. O Ivonei colocou assim, ó, grandes campeões de audiência, Clube da Bola. A Chape e o Barra são merecedores de uma grande final do Campeonato Catarinense. Mas a Chapecoense vai ganhar amanhã e 3-1. Ivonei apostando as fichas na Chape no Verdão do Oeste. Tem mais mensagem? Pode colocar. O Rafael colocou assim, ó, família acompanhando o Marcílio. Mas já estamos acostumados até a última, sofrendo. Marcílio, jamais vamos te abandonar. Tá ali o Rafael com a camisa do Marcílio, com a família curtindo o marinheiro em campo. O Paulo coloca assim, o Paulo já botou ali a fotinho dele e dela, né? É dele e dela, não é bobo não. Estamos aqui em Chapecó curtindo o Clube da Bola. A Chape pode ser a favorita amanhã, mas a humildade vale muito mais. 1-0. É goleada, gostei da frase, gostei das palavras aí do Paulo. Tem mais, ó. O Rafael, Dali Tigre, Pedro Augusto e o Tigrão, único campeão da Copa do Brasil em Santa Catarina. A gurizada gosta dos mascotes, hein? Tem que fazer uma matéria aí legal sobre os mascotes do futebol catarinense. Tem algum que te chama a atenção, Cláudio Caticarte? Rapaz, tem, né? O leão, o tigre, o Figueirense é um furacão, né? Rapaz, tem vários, o da Chape, né? Bem bonito também, o índio com as flechas, todos muito bonitos, é difícil de apontar um. Tá certo, ó, vamos dar uma olhada nos jogos das semifinais agora da Taça Sesc. Pode colocar na tela a produção, Camboriú e Avaí se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli, o Camboriú tá mandando os jogos lá, o jogo é hoje, 4h30, daqui a pouquinho. Também hoje, um pouquinho mais tarde, às 6h30, tem Brusque e Criciúma. Eu esqueci, cara, é Arena Simon ou Simon? Simon. Arena Simon. Em Brusque, então não tem aquela articulação diferenciada, é Arena Simon mesmo. Lá em Brusque, 2 jogaços aí, lembrando que é partida única, né? Dessas partidas teremos os finalistas da Taça Sesc 70 anos,
vale repetir, vale vaga na Copa do Brasil 2027 e Copa do Brasil, eu não combinei com o Juan, aquele barulhinho da nosso operador de áudio, aquele barulhinho do caixa registradora, mas vale vaga na Copa do Brasil, daí dinheirinho no bolso, No Avaí, ele caiu nas graças da torcida. Há pouco tempo aqui em Florianópolis, o meia Gabriel Penha foi um dos responsáveis pela classificação do Leão da Ilha na Taça Sesc 70 anos. Marcou 2 gols no último jogo ali na ressacada. Mas fora de campo, ele também vai em busca da vitória junto com a esposa. Uma entrevista exclusiva, falas emocionantes. Você confere tudo isso agora na reportagem do Super Heitor Machado. É um jogador super alto astral, né? Ele contagia o ambiente de uma forma muito positiva. Os elogios do chefe para resumir um início animador. Cara, eu acho que a maior vitória, assim, pensando num contexto geral pro Avaí, foi mostrar para todo mundo que a gente tá num cenário que a gente conseguiu, que o Avaí conseguiu montar uma equipe competitiva, véio. Daniel Penha, em poucas semanas, nas graças da torcida. O Daniel nasceu em Brasília e foi criado em Valparaíso de Goiás, do ladinho da capital federal. Venho de uma família muito humilde e desde sempre meu pai ensinou que a gente nunca pode esquecer de onde que a gente veio, de onde que a gente saiu e onde que a gente quer chegar. O caminho estava traçado desde cedo. Ele rodou o Brasil até chegar em Belo Horizonte para jogar na base do Atlético. Depois era hora de desbravar o mundo. Austrália, Coreia, Portugal e China. Rodar o mundo por um sonho. Foi o que o Daniel decidiu fazer lá em 2021. Novas culturas, dificuldades, inúmeras adaptações. Esse processo seria bem mais difícil se não fosse uma companhia. No caso dele, o grande amor é também a principal inspiração. Ela é o meu amuleto, ela é a pessoa que sustenta nossa casa, nossa família, ela é quem me faz olhar para frente, ela é quem me faz pensar em crescer, quem me pensar em evoluir. Há alguns anos, a Larissa foi diagnosticada com câncer de parótida, com metástase na cabeça, coluna e pulmão. Foi um baque, se deixou levar um pouco, mas ela logo se reergueu. Ela falou, se é isso que eu tenho que fazer, vou fazer o tratamento. Se é tratamento pro resto da vida que eu tenho que fazer, é o tratamento. Eu comecei a perceber que as coisas que a gente reclama é muito pouco, é muito pequeno perto do que ela vive. Ela soube que a gente ia fazer a entrevista e te mandou um vídeo. Mentira. Mandou, mano. Tô gravando esse vídeo aqui porque eu te amo muito e te admiro muito. Obrigada por nunca sair do meu lado, nunca soltar minha mão, mesmo no período que a gente esteve distante. Saiba que eu te admiro muito, te admiro dentro e fora dos gramados, te admiro porque você não desiste. Eu te vejo treinando e se dedicando 24 horas por dia e você me inspira muito. Eu te amo demais. Um beijo. Ela sabia da reportagem, porque eu também tinha falado para ela, mas não imaginava do vídeo. E eu digo para ela que ela é minha maior força, eu digo isso para todo mundo, mas ao mesmo tempo ela é minha maior fraqueza. Talvez ela é a única pessoa que me faça emocionar de verdade, com sinceridade. Porque toda vez que eu falo com ela, eu falo com um coração orgulhoso, sabe? Porque eu não me via quem eu sou hoje antes de conhecer ela. De volta ao Brasil, tudo fica mais fácil. A Larissa viaja a cada 3 semanas para fazer a quimioterapia em Belo Horizonte. E nas redes sociais, compartilha toda a rotina do tratamento. No início, às vezes, era um pouco difícil conversar sobre o tratamento, conversar sobre o câncer. Hoje, a gente conversa na naturalidade, a gente conversa como uma vitória, porque todos os dias é uma vitória. Essa vitória, ninguém tira dele. Com nome, sobrenome e dedicatória. Depois de rodar o mundo, o amor tá de casa nova. Bela matéria e parabéns aos envolvidos, Heitor Machado, pessoal que gravou, que editou, coordenação do nosso Iancel aí, legal demais. E sucesso, né, Daniel? Sucesso aí dentro e fora dos gramados. Cláudio, me diz uma coisa, no Avaí tem clima de revanche contra o Camburu ou é coisa da imprensa?
Não, tem também, né? É lógico que o principal é a luta pela vaga na Copa do Brasil, mas não dá para você esquecer aquilo que aconteceu nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Claro que tem um certo clima de revanche realmente. E é um jogo que o Avaí é favorito e nos últimos jogos o técnico Cauã de Almeida conseguiu encontrar, inclusive nesse ótimo jogador de 27 anos, Daniel Penha, né? Que o último time no Brasil dele foi o Confiança, depois de ter passado pelo Corinthians, enfim, Bahia. E ele está no exterior aí desde 2022, né? E voltou aqui para o Brasil. E depois de lesões nesse início de temporada, é um jogador muito interessante, né? Bastante agressivo, chega na faixa de finalização também. E ele com o Jean Lucas, né? O Jean Lucas que na última passagem não tinha ido bem aqui no Avaí e vem demonstrando, seja com passes, assistências e fez até belos gols aí no Campeonato Catarinense. Encontrou uma consistência ofensiva muito boa. Tem alguns detalhes, o companheiro do Taylor, o próprio Taylor precisa melhorar, né? Ser um jogador ainda mais participativo, lá ao lado direito da defesa, mas o Avaí é favorito e essa revanche, claro, os jogadores também sentem, porque vê aquele filme que é recente, foi ainda, né? 3 jogos atrás, essa eliminação que custou a briga do Avaí para o título, mas vale a Copa do Brasil e o Avaí é favorito para o jogo de hoje. Já a gente vai colocar o campinho do Avaí, provável escalação, mas deixa eu perguntar para o Emerson uma coisa. Jogo em Florianópolis, mas não é na ressacada, o jogo é no Scarpelli. Camboriú tem mandado os jogos lá. Isso é algum tipo de vantagem pro Camboriú, Emerson? O Camboriú pode aprontar, se olhando num primeiro momento, Badá até falou, acho que a vantagem é do Avaí, acho que foi o Badá, o Renato que comentou há pouco, nessa semifinal, que vale a final vale a vaga na Copa do Brasil. O Camboriú pode aprontar? É difícil, eu acho que o Camboriú tá meio tonto ainda depois daquele 3-0 do Barra, sabe? Empatou no estádio Orlando Scarpelli e foi atropelado dentro da Arena Barra em Itajaí. O Camboriú que eliminou o Avaí e era para chegar muito forte, com muita moral, mas pegou um time mais azeitado, um time mais entrosado, um time que cresceu na reta final na hora certa, que é o Barra que começou mal o Campeonato Catarinense. Mas foi assim também no ano passado e chegou até a semifinal. Mas eu acredito aí que não tem vantagem nenhuma no Scarpelli, porque o torcedor do Camboriú, ele é guerreiro, é perto, é verdade, é um tiro, BR-101, mas hoje a matriz do Camboriú é em Imbituba, os treinamentos acontecem no sul do estado e os jogos no estádio Orlando Scarpelli. É uma briga política que tem ali entre Camboriú, entre Balneário, também não usa o próprio estádio municipal lá em Balneário Camboriú, quando o Camboriú jogou e foi inclusive vice-campeão catarinense quando mandou os seus jogos lá no Estádio das Nações. O Brusque ficou com o título na oportunidade, mas não teve vantagem não, tanto é que fica meio neutro. O torcedor do Avaí com certeza vai ter muito mais torcedor do Avaí, mesmo não disputando o título, mas essa vaga na Copa do Brasil, do que do próprio Camboriú. O Avaí com certeza aí é o favorito nesse duelo, no meu ponto de vista aí. Legal. O estádio do Camboriú é o Robertão, confere? É o Robertão, mas ele ainda não está pronto, ele não atende às exigências da federação para disputar uma Série A do Campeonato Catarinense. Cláudio... Tem que ter investimento. Legal. Cláudio Caticati, já estivesse no Robertão narrando, acompanhando Figueira ou Avaí por lá? Rapaz, nunca fui, nunca narrei jogo lá e agora é impossibilitado aí pelo que disse o Emerson, né? Não tenho muitos carimbos no meu passaporte ainda, mas um dos lugares mais quentes que eu mais passei é calor. Foi lá no Figueirense Camboriú, jogo cedo, verão, 3 horas da tarde, era às 4, mas aquele horário de verão com clima tipo de meio-dia, muito calor, muito quente mesmo. Por outro lado, lá tinha um dos primeiros estádios na época, já faz muito tempo isso, que tinha ar-condicionado nas cabines da imprensa, hein? Que é tão calor. Agora sim, campinho da provável escalação do time do Avaí que entra em campo hoje contra Cambura. Tá aí, me ajuda aí que os caras botam um apelido ali, ó. Vamos lá, Cláudio, vamos lá. O Léo Aragão é o goleiro. Isso. Alisson e o Baldin na defesa. O DG na esquerda, o Gabriel Simples lá na direita, Zé Ricardo, Luiz Henrique ali formando aquele primeira linha de marcação ali, depois tem o Daniel Penha, Jean Lucas, o Tylon e o Felipe Avenatti. É isso que ele tem para colocar em campo? É isso que está desenhado, né? Jogo único não tem vantagem, empate vai para as penalidades, então o Avaí com essa escalação tem uma equipe bastante agressiva, né? O Daniel Penha vindo por dentro, como estava ali no campinho.
o Jean Lucas mais pelo lado esquerdo, né? E o Taylor e o Felipe Avenatti. O Felipe Avenatti, ele precisa, como 9, ele tem uma função tática bastante importante, jogador que faz a parede, né? Inclusive no primeiro gol do Avaí contra o Santa, na última rodada, aí no último jogo do Avaí, ele teve uma participação decisiva nesse sentido, né? Jogador que atrai também e abre espaço para os outros que vêm de trás e também prepara muitas vezes a jogada, como aconteceu nesse primeiro gol. Agora precisa evoluir para ser aquele 9, que finaliza e faz gols. Ainda não pintou o gol dele com a camisa do Avaí. E o Taylor precisa ser o jogador mais incisivo, né? O jogador, ele teve apagado no último jogo. E a importância dos dois juntos ali, o Jean Lucas e o Daniel Penha, que vem construindo esses jogos do Avaí, né? Seja o Jean Lucas muitas vezes sendo o arco, né? Para a flecha dos outros jogadores, jogador que fez gols durante o campeonato, mas nesses últimos jogos tem ajudado, seja com passe curto, encontrando soluções, seja em lançamento longos, como aconteceu no gol lá em Rio do Sul do próprio Taylor. Então ele encontrou um sistema, o Cauã de Almeida, muito interessante, o time que tenta resolver o jogo já no início, marcação, pressão, como aconteceu em 10 minutos, resolveu o último jogo. E, por ser jogo único, você não tem margem de erro. Então o Avaí tem que ser incisivo, matar aí o jogo, né? Ser eficiente para levar essa vaga, ainda a briga pela vaga, né? Na final ali da Taça Sesc, a vaga na Copa do Brasil. Taça Sesc, jogo único entre Camboriú e Avaí. Também temos a outra semifinal da Taça Sesc, que acontece também hoje, a Sesc 70 anos. O Brusque recebe o Criciúma na Arena Simon. E a Maria Macedo chega com mais informações. Fala, Maria! Oi, Mancha, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, a bola rola daqui a pouco, às 6h30 da tarde, aqui na Arena Simon. O Brusque que recebe o Criciúma nessa semifinal da Taça Sesc. O quadricolor ficou de fora da final do Catarinense, mas ainda busca, então, essa vaga na Copa do Brasil. O time teve a semana toda de preparação e o técnico Igor Magalhães vai poder contar com praticamente todo o seu elenco, inclusive com a volta do lateral direito, o Medeiros. O único desfalque fica, então, para o Rian, o zagueiro, que foi expulso no jogo contra a Chapecoense. E esse confronto, né, sempre é muito difícil. A gente está falando de um Brusque e Criciúma que, inclusive, empataram no placar de 3-3 na primeira fase ainda do Catarinense. Então vai ser um duelo bem forte, um duelo bem pegado aqui na Arena Simon. E aí é claro que o Brusque também está esperando o apoio dos torcedores para ir em busca da final da Taça Sesc, em busca desse título e, consequentemente, a vaga na Copa do Brasil, que é sempre uma vaga muito importante. A gente vai acompanhar tudo aqui daqui a pouquinho, às 6h30 da tarde. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maria, pelas informações do Brusque. O Criciúma também se prepara, né, para visitar o adversário. Jogo daqui a pouco, jogo único. E a responsabilidade é bem maior. O Tigre conta com um artilheiro que tem faro de gol. Quando o assunto é bola na rede, é só chamar o flechador. Pelo menos tem sido assim nesta temporada. Desde a fratura no osso frontal da cabeça, sofrida em outubro do ano passado, durante a partida contra o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro, Nicolas não vinha conseguindo repetir o mesmo rendimento apresentado em temporadas anteriores. E eu vinha muito bem e tive a infelicidade de fraturar o rosto. E eu acho que eu acabei oscilando junto com a equipe, né? Onde no momento que não podíamos oscilar e acabamos oscilando. Mas eu estou bem, desde então nunca deixei de trabalhar, esse ano trabalhando muito também, aos poucos as coisas vão acontecendo ao natural. Mas 2026 começou diferente para o atleta, que fez as pazes com o gol e já marcou 6 em 8 jogos. Além disso, tem atuado de garçom com 3 assistências. Então a conta é simples. Dos 17 gols marcados pelo time até aqui, Nicolas teve participação em mais da metade deles. Quem mais sofreu com isso foi o Concórdia. Em 3 partidas contra o Galo do Oeste, Nicolas marcou 5 gols, sendo 3 deles na última partida. E as coisas aconteceram e a gente teve um grande jogo, um grande resultado, e eu também, obviamente, muito feliz por ter feito 3 gols. A última vez que eu tinha feito 3 gols num jogo tinha sido na final da Copa Verde, se eu não me engano, há 2 anos atrás. Então, para mim, isso individualmente é muito importante e eu estou muito feliz. O atacante carvoeiro já igualou os números da temporada passada.
porém precisou de 25 jogos para ter 9 participações em gols. Foram 7 marcados e 2 assistências pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a terceira passagem do camisa 9 pelo Criciúma. E os números mostram o seu melhor início de temporada com a camisa tricolor. Até aqui foram 53 partidas, com 24 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, balançando as redes 16 vezes. Eu, em outros momentos, também já tive inícios bons, artilheiros de estaduais, e eu acho que isso é bom para a sequência da temporada também. O ano está só começando e a busca é por melhorar ainda mais suas marcas. Como prometido pelo próprio jogador em sua apresentação oficial em junho do ano passado, comprometimento não irá faltar. A gente não costuma prometer os gols, mas a entrega ela vai ser sempre muito grande. Eu vou me dedicar muito ao clube, vou viver intensamente o tempo que eu estiver aqui. E se os gols saírem, perfeito, mas o importante é sempre estar contribuindo de alguma maneira, dentro ou fora de campo, é ser uma pessoa que seja positiva, que agrega valores. Esse é o meu intuito aqui no Criciúma. Legal demais a matéria do Rafael Niero. Renato Semensati, o Rafael chamou o Nicolas de o Flechador. Você sabe de onde vem esse apelido, essa alcunha? Ele presta uma homenagem à arma de caça dos povos originários quando faz o gol. De onde vem esse apelido, Renato? É o gesto que ele faz quando ele faz o gol, ele faz o gesto ali de quem vai dar a flechada e tal. Não é muito. Já tem outros jogadores que também fazem, né? Mas ele ganhou o apelido aqui. O Nicolas teve uma infelicidade no ano passado, na reta final da Série B do Brasileiro. Teve um choque de cabeça no jogo contra o Vila Nova. Ele ficou afastado um período, até fez uma máscara especial lá em Curitiba e voltou nas rodadas finais, mas nem de longe foi o jogador decisivo que foi na Série B. Tomara esteja recuperando, né, o seu melhor futebol. Ele sabe fazer gols, ele tecnicamente não é nem um jogador brilhante, mas ele entrega com muita disposição, né, e faz os gols. Agora, também tem que ir com calma na hora de fazer a análise, porque dos 6 gols que ele fez, 5 foi contra o Concórdia, né? E 2 jogos no estádio Heriberto Wilson, ele acabou fazendo a maioria dos seus gols aí contra um adversário só. Mas gol é gol, o importante é tê-lo de volta, porque o Criciúma não tem substituto. O Criciúma contratou o Yuri Tanque, atacante que estava no futebol do Japão, para ser a opção ao Eduardo Batista também, de atacante ali mais próximo, mais de área. E ele rompeu o ligamento e está fora praticamente da temporada, né? Então o Nicolas é a única opção. Tem o garoto da base, o Thales, mas foi muito pouco utilizado. Então tem outro jogador que o Criciúma contratou ano passado, o Cauê, que foi base do Corinthians, estava em Portugal. E o Cauê, no primeiro jogo dele, jogou 3 minutos e acabou rompendo o tendão de Aquiles. Está voltando agora, a previsão é para volta agora em março. Então é uma posição aí que o Criciúma depende muito, mas depende muito mesmo do Nicolas, né? E hoje vai depender muito também, né? Porque precisa ganhar o jogo, né? Tem que evitar a penalidade, precisa ganhar o jogo e tem que fazer gols. Destaque-se aí os gols do Nicolas, mas neste jogo contra o Concórdia, repito, foi contra o Concórdia, que é um time fraco, que estava muito desfalcado. Quem teve a sua melhor atuação na temporada também foi o Jonathan Robert, que o ano passado deixou no banco o Jean Carlos, mas esse ano não tinha encontrado seu melhor futebol. E na partida passada contra o Concórdia foi bem. Tanto que o Jean Carlos perdeu espaço no Criciúma e acabou indo para a Chapecoense. Agora contrataram o Otero, né? Quem sabe o Jonathan Robert só jogue quando tem sombra pela posição dele. Quando o Jean Carlos chegou, ele começou a jogar bem. Agora chegou o Otero. Na semana de chegada do Otero, ele fez uma grande partida. E ele foi um dos grandes jogadores na temporada passada. Então, Jonathan Robert e Nicolas são jogadores que hoje podem decidir para o Criciúma, para colocar o Criciúma na final da Taça Sesc. Legal, atenção, temos palpitômetro. O pessoal do Clube da Bola deixou o seu palpite para Brusque e Criciúma. Você de casa pode participar também, hein? Eu fui 2-2. Quero emoção, não é pênalti, né? 2-2 é pênalti? Pênalti. Ai. Pênalti. O Cláudio Caticarte vai de 1-0 para o Criciúma. O Emerson, 2-1 para o Tigre. O Badá vai de empate. O Renato também de empate, 1-1. Querem pênalti.
E o Kaká Oliveira, 2-1 para o Brusque, o único que apostou numa vitória direto ali, sem a necessidade das cobranças de penalidades para o Brusque. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tudo sobre a grande final. Chapecoense Barra, tem participação da galera de casa, tem futsal, tem Brasileirão, tem Paulistão na tela da NDTV Record e muito mais. Não sai daí, matéria especial com Gilmar Dalpozo, é no próximo bloco.